Boa noite a todos. Mais uma vez, já agradecendo ao Sérgio, à Casa Amiga, pela oportunidade de aqui estar para falar mais um pouquinho, dos ensinamentos dessa doutrina de Jesus, dessa doutrina de Kardec, que nos esclarece, que nos traz tanto conhecimento e tanto entendimento. E para começar, vamos começar agradecidos, Vamos assim agradecendo ao Pai, agradecendo a todas as coisas, ao universo, agradecendo a nossa vida, a oportunidade de estarmos aqui hoje, depois de um ano tão difícil que tivemos. Que o Senhor continue a nos abençoar, a nos envolver com a sua luz, com o seu amor, para que possamos passar por essa fase tão difícil com saúde, com entendimento, com a paz do Mestre Maior. E assim, grata que estou, eu vou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje eu vou estar falando aqui da questão 908 do Livro dos Espíritos. E essa questão é a questão das paixões. Eu vou estar lendo um pouquinho, e depois então a gente vai estar comentando, sobre as paixões. Aí na questão 908, ela pergunta assim: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então, onde será, que essas paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Aí vem. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá um resultado em um prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outrem, Então aqui está falando, o limite das paixões, quando as paixões deixam de ser boas. As paixões deixam de ser boas, Kardec nos diz aqui, quando ela é como um corcel desgovernado. O que é um corcel? O que é um corcel? É um cavalo muito veloz, Imaginem vocês um cavalo de raça, um cavalo muito veloz, desgovernado. O que acontece? Vamos imaginar um cavalo desgovernado em uma via pública, em uma fazenda, enfim, onde ele estiver, Ele vai sair derrubando tudo, ele vai sair destruindo tudo, acabando com tudo, porque ele está desgovernado. E como nós sabemos, um corcel tem uma força. Se esses animais soubessem a força que eles têm, o poder que eles têm, e desgovernado, o que eles não fariam? Então, as paixões, elas são assim, quando elas não têm o governo, quando nós não temos as rédeas delas, elas servem para o mal, Elas destroem, elas acabam, elas arrasam com tudo. Então, ele fala aqui, que as paixões se tornam um perigo para o próprio homem quando ele não tem o governo sobre ela, quando ele perdeu as rédeas da paixão. Então, gente, é assim, As paixões, elas deixam de ser boas a partir do momento que a gente não consegue governá-las, a partir do momento que vai trazer um mal para mim e para o meu próximo, ou para qualquer um.
A partir do momento que ela deixa de fazer o bem, ela vai estar em prejuízo ao outro. Então essa paixão passou a ser uma má paixão, né? Porque aqui diz, né, que as paixões são como alavancas. O que é uma alavanca, né? É algo que levanta, que tem força, que leva. Então as paixões são alavancas que decuplicam. O que é decuplicam? Ela é a vontade dessa paixão que ela se aumenta 10 vezes mais. A paixão, ela é tão forte que ela é, no estado normal, ela é de uma forma, mas a partir que ela vira uma paixão, ela se decuplica, ela aumenta 10 vezes mais. A sua força é muito mais. Então imaginemos, né? A força de uma paixão. Aí nós falamos assim, e para que serve essa paixão decuplicada? Desde que não seja para o mal, ela serve para milhões de coisas. Ela eleva o espírito, porque ela vem da providência divina. Vejam vocês agora como nós estamos passando, né, por esse momento dessa pandemia, dessas coisas todas. Então, os cientistas, eles são apaixonados pela ciência, né? Eles estudam, eles passam horas a fio estudando em busca de resultados para vacinas novas, para pesquisas, para cura, para o bem. Então, um cientista, ele decuplica a sua vontade no bem, na sua elevação moral e espiritual. Então, esse momento que ela é aumentada, essa paixão é decuplicada, né? Ela está aumentada 10 vezes mais para o bem, para buscar a ciência, para buscar a cura, para buscar o amparo. Aí também vem os artistas, né? Os artistas são apaixonados. Vejam, o Aleijadinho. Todo mundo já viu falar de Aleijadinho? O Aleijadinho, ele era um escultor. Ele tinha paixão pela escultura, né? E o nome, né? Já vem o Aleijadinho. Ele tinha lepra. Ele tinha os dedos todo aleijado, todo machucado, vivia enrolado em panos, sangrando, né? E nem com isso Aleijadinho deixava de fazer as suas obras belíssimas. Fazia anjos, arcanjos, fazia coisas lindíssimas, belíssimas, porque Aleijadinho era apaixonado pela sua arte. A dor dele, a dor física que Aleijadinho tinha, não o impedia da sua paixão maior, né? De cumprir com a sua missão de vir encantar, né? Através das suas mãos doídas, doloridas, ele veio, né, mostrar coisas maravilhosas. As suas mãos faziam esculturas como nunca se viu antes. Nesse sentido, a paixão é para o bem, né? A paixão é para o bem, como Picasso fez tantas obras maravilhosas, né? E enfim, todos os artistas que usaram a sua paixão para o bem. Então nós estávamos falando aqui, né? Das paixões, quando ela se decuplica para o bem, né? Ela aumenta 10 vezes para o bem, mas ela aumenta também 10 vezes e acaba cometendo o mal. Então imagine uma paixão quando é levada para o mal, o estrago, né? O estrago como o corcel desgovernado. Então, veja. Então, vejamos aqui o que diz na lição, né? Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então, essa mesma força que poderia fazer o bem, quando mal dirigida, quando esse corcel desgovernado, ela volta contra o próprio homem e o esmaga. Certo? Poderia produzir o bem, né? Mas o homem não deixa que ela produza o bem.
Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou em uma necessidade. Então, vejamos, né? Toda paixão tem o seu princípio num sentimento, né, de uma necessidade. Aí nós podemos falar, todo mundo, como é o filme lá? A Paixão de Cristo. Quando as pessoas veem se falar em paixão, as pessoas já imaginam a paixão, o amor aqui na Terra, que um se apaixona pelo outro, e essas paixões também mal governadas levam, como a gente vê na TV todo dia, né, a crimes, a morte, enfim, o homem se esmaga por conta desse descontrole, muitas vezes por uma paixão por uma pessoa. Infelizmente isso ainda acontece muito hoje em dia, muito mesmo. Então é a paixão desgovernada que o esmaga. Aí nós vamos falar então, né, a paixão de Cristo. O que foi a paixão de Cristo? Paixão é o sofrimento, paixão é a dor, né? A paixão nos eleva e a paixão nos destrói. Então Cristo, quando ele passou por toda aquela paixão, como a gente vê falar, a paixão de Cristo é o sofrimento do Cristo. Eu tenho parentes lá no estado do Rio, né, Antônia até. Então quando eu ia lá, ela sempre falava assim, quando morria alguém, filho de alguém, ela falava assim, nossa, a dona fulana está apaixonada, né? Depois que o filho dela morreu, ela está apaixonada. Já tem mais de ano que ela está apaixonada com a morte do filho. Eu achava estranho, porque eu não entendia o que era estar apaixonado pela morte do filho. Porque eu não sabia que a paixão era um sofrimento, né? Então ela queria dizer, na forma que eu aprendi, que ela estava sofrendo muito, né? Que ela estava muito sofrida com a perca do filho. Aí vem na paixão de Cristo. A paixão de Cristo, Cristo vivenciou tudo aquilo por quê? Ele não tinha necessidade, porque ele é o governador planetário, ele governa esse planeta. Cristo era de uma hierarquia, que não tinha nem necessidade de vir aqui, mas ele veio. Ele veio, ele passou por tudo, né, pela paixão, pelo sofrimento, para nos mostrar como devemos agir. Sem reclamar, sem lamúria, sem nos revoltarmos, né? Para a gente entender que tudo tem um porquê. Agora, quando os nossos irmãos evangélicos, com todo o respeito que eu estou falando, dizem, não, mas Cristo já morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Ora, gente, nós sabemos que não é assim. Cristo não morreu para salvar eu dos meus pecados, porque existe lei de ação e reação. O que eu plantar, eu vou colher. Né? Isso é uma lei. Então Cristo, ele morreu na cruz, ele sofreu todo aquele martírio para nos mostrar a lei de amor, porque ele foi a terceira revelação e veio nos trazer a lei de amor. De Cristo para cá, o Novo Testamento é outra história, é outra lei, é a lei do amor. Cristo não morreu na cruz, não sofreu aquele martírio todo para nos livrar dos nossos pecados. Ele sofreu aquele martírio todo para nos mostrar a lei de amor que ele veio trazer, né? Foi essa lei para nós entendermos que temos que perdoar, que temos que amar, que temos que andar mais uma milha. Por isso ele passou por toda aquela paixão, por todo aquele sofrimento, né? Sendo um espírito de uma hierarquia tão elevada. Mas aí diz aqui, né? O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade de um sentimento. Então, assim, a paixão, necessariamente, ela é dita assim, é um exagero. É tudo quando passa da linha normal, é um exagero que as pessoas têm, né? Como a gente aprende quando a gente começa a estudar, fala-se lá no livro dos Espíritos que quando dois espíritos se encontram, aí vem aquela paixão, aquele encantamento, para que duas criaturas se unam, se fundam, para que através daquela paixão possa trazer novos espíritos à Terra, né, para a gente vivenciar o nosso planejamento lá. Então é assim mesmo. É aquele amor que aumenta 10 vezes mais, e a pessoa se apaixona, e a pessoa tem que casar, e casa, e enfim. Depois passa, né? É o normal em
todo mundo. Isso é normal. Mas esse exagero se dá quando as pessoas não aceitam, sabe, o término e acaba se perdendo por conta desse cavalo desgovernado, né? Acaba metendo os pés pelas mãos, passa a ser uma coisa exagerada. Aí vem também, dentro desse exagero, todas as coisas que nós sabemos, vem os vícios, né? Os vícios são paixões. A pessoa que é viciada em academia, no corpo, né? Porque a moda agora é o corpo bonito, o corpo sarado. Agora, nas pandemias, as academias estão lotadas. Aqui na Smart Fit, pertinho de casa, tem filas esperando para entrar lá dentro. E lá é uma escuridão, não tem uma janela, não tem nada. E as pessoas ficam ali paradas para entrar de 10 em 10, não sei quantos, para poder fazer os seus exercícios, cuidar do seu corpo, né? Em plena pandemia. Nós sabemos que é uma pandemia. Primeira vez que nós estamos vivenciando isso, pelo menos aí. Então, elas são tão apaixonadas por aquele corpo que isso também cai. Que isso também cai dentro do quê? Quando uma pessoa morre, desencarna, e ela tem essa paixão louca pelo corpo dela, o que acontece? O espírito, quando ele não tem entendimento, ele vai continuar ali, olhando para aquele corpo, se decompor, apodrecer, até os vermes comer, e esse espírito começa a entrar em desespero, porque ele não entende que o corpo dele está acabando, ele não entende que ele não é aquele corpo, que aquele corpo foi um veículo necessário, enquanto aqui ele estava, né? Porque tem lá a lição, né, no Evangelho, cuidai do corpo e da alma. Cuidai, porque um depende do outro. Porque o nosso espírito, né, ele está cativo nesta matéria. Ele está preso, encarcerado. Mas se eu cuidar da minha matéria, a minha matéria ela vai estar saudável. Então eu vou estar indo e vindo, trabalhando, planejando, crescendo, estudando. Então o meu espírito, ele vai se sentir, entre aspas, ele vai se sentir liberto. Porque ele não é liberto. Ele é cativo desse corpo. Mas ele vai se sentir liberto. Agora, quando eu não cuido do meu corpo, eu adoeço, eu vou ficar em cima de uma cama, aí sim o meu espírito vai estar cativo. Eu, por negligência minha de não cuidar de mim, da minha matéria, esse corpo vai ficar numa cama, impedindo que o meu espírito avance. Porque ele não vai poder andar, não vai poder caminhar, não vai poder sair. Então, aí sim ele vai estar preso, né? Então, a nossa necessidade em cuidar do corpo e do espírito. Aí Chico Xavier conta que, em um livro dele, que quando ele chegou a uma certa idade, né, Chico vivia de excursão, indo para lá e para cá, trabalhando, ia ter uma excursão e ele falando com ele mesmo, né? Ah, vai ter tal excursão, mas eu vou, vai ser tal dia, vou me aprontar, vou arrumar minhas coisas, eu tô pronto para me ir na excursão. Aí quando ele responde para ele mesmo, deitado na cama, né, ele responde para ele e fala assim, então, Chico, você pode ir, sinta-se à vontade, arruma sua mala e vai, mas eu, matéria, corpo, eu vou continuar deitadinho aqui, tá? Porque eu não tenho condições de ir. Então, gente, olha, lendo mais um pedacinho aqui, olha, está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequências um mal qualquer, né? Tudo que torna um mal, ele passou do excesso, né? Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, assim, né? A paixão, ela não é um mal em si. Ela só é um mal quando ela passa do normal, né? Porque a paixão, ela está num sentimento, numa vontade, em um tema. Enfim, nós fazemos com que ela se torne mal pelos nossos exageros. Nós podemos dizer aqui, do que já foi dito, né? Como o futebol. Pode ser um espetáculo bonito, maravilhoso para aqueles que gostam. E muitos, dentro da paixão pelo futebol, eles sabem ter o seu
corcel nas rédeas, né? Ele vai até o estádio, ele assiste ao espetáculo, né, do seu futebol, do seu time, ganhando ou não, ele volta para sua casa, mas o seu corcel está nas rédeas, certo? Agora, outros não. Essa paixão se eleva a 10 vezes mais e ele já perdeu o controle. Ele usa aquilo para o mal. Ou o time dele ganhando, ele vai, quebra tudo, ele mata, ele faz um estrago na cidade toda. E se perder, ele faz pior ainda. Então, ele perdeu as rédeas do seu corcel. Ele é um cavalo desgovernado. Ele sai arrebentando tudo, ele sai destruindo tudo pela sua paixão sem controle, por não saber se governar, né? E pelo contrário, quando você tem o controle dessa paixão, o espírito se eleva, né? Ele predomina no bem, ele faz o bem. Sou apaixonada pela doutrina dos espíritos, mas a minha paixão me traz o bem, porque eu não vou discutir sobre a doutrina dos espíritos, eu não vou debater com ninguém sobre a doutrina dos espíritos. A minha paixão por essa doutrina codificada por Allan Kardec, que eu tenho o maior respeito, essa doutrina faz com que eu segure as minhas rédeas, que eu não me perca nas paixões. E eu uso isso para me elevar. Eu uso isso para me iluminar, né? Então essa paixão, ela me traz o bem, ela me faz o bem. Quando preparo um evangelho, quando vou para um curso, né? Quando estou aqui a vos falar, eu tenho certeza que luzes estão a me iluminar, porque é a minha paixão. E essa paixão não vai trazer malefícios, nem a mim, nem a outrem. Essa paixão só vai me fazer o bem. Então vejam, né? Todo sentimento, mesmo ele decuplicado 10 vezes mais, você dá a direção. Se você quer que ele vá por esse caminho ou por aquele caminho. Então, usemos as nossas paixões para o bem, para criar, para harmonizar, para amar, para entender, para aprender, para elevar. É nesse sentido que temos que usar a nossa paixão. Então, né, dando continuidade e acho que encerramento também, vamos ter para conosco, né, o que é a paixão, né, esse sentimento que pode ser aumentado 10 vezes mais, mas que podemos fazer isso para o bem, nos elevar nessas paixões, né? Porque quantas paixões temos que faz com que nós percamos a saúde, muitas das vezes, né? Sabemos que muitas das vezes a gente vive para comer, não come para viver. Essa é uma paixão, gente. O álcool é uma paixão. As drogas são paixões que a pessoa se arrebenta com a família, arrebenta com tudo, né? E tantas outras paixões que existem, que rebaixam o homem, que tiram ele da sua natureza espiritual e o levam para a sua natureza animal, que não consegue enxergar um passo além daquela predominância, né, da matéria, né? E nós temos que entender que nós é que temos que domar o nosso corcel, o nosso espírito. Nós temos que ser forte. Quando eu falo assim, olha, eu preciso emagrecer, e eu tenho que ter essa força, eu tenho que ter esse domínio, né? Sobrepor sobre a matéria, esse domínio. Não vou comer, eu não preciso de tudo isso, eu preciso tirar um pouco essas coisas de mim. Quando eu quero tomar, né, o álcool, a cerveja, ou sei lá o que, não. Tudo com moderação não faz mal para ninguém,
mas desde que passa dos excessos, que aquela vontade ela aumenta 10 vezes mais, ela vai nos trazer prejuízo. E não só a nós, mas prejuízo aos outros também que estão junto de nós. Então a necessidade que temos de ter essas rédeas nas mãos, de nos elevarmos com a boa paixão e ter consciência quando ela deixa de ser boa para ser uma má paixão. E isso é quando ela pode nos prejudicar ou prejudicar o trem. Aí ela deixou de ser uma boa paixão. Então vamos estar olhando para nós, usando o nosso ser inteligente e nos questionando como é que estão as nossas paixões. Elas estão se decuplicando para o bem ou para o mal? Vamos refletir sobre essa questão 908 do Livro dos Espíritos, do capítulo das paixões. E assim eu termino aqui, agradecida que estou, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que foi me dada para que eu pudesse estar lendo essa lição, estar buscando primeiro para mim e podendo levar a mensagem até você que está aí vendo agora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que a luz se faça em todos nós, hoje e sempre. E gratidão, gratidão, gratidão. Uma boa noite a todos nós.